Então esse é o primeiro mapa da Lemúria, cerca de 200 milhões de anos atrás. Olha que interessante, 200 milhões de anos atrás é muito tempo. E esse aqui é um mapa da Lemúria há 200 milhões de anos atrás, né? Cerca de 200 milhões de anos atrás. Sobre o mapa. Esse mapa provavelmente representa a configuração da Terra desde o Permiano, passando pelo Triássico e até a época Jurássica, há cerca de 200 milhões de anos atrás. As linhas em cinza mostram os contornos dos continentes como existem hoje. Então olha só, tá vendo os contornos ali em cinza, né, que não tem cor? Tá vendo ali o América Latina, os Estados Unidos ali em cima? Então, essas linhas contornadas ali em cinza, elas representam os continentes como são hoje. Em vermelho são os continentes da Lemúria. Então, você pode ver em vermelho ali, ó, né, pintados de vermelho, é onde era continente, né, é onde era o continente da Lemúria. E em cinza azul no topo do mapa são os restos dos continentes antigos da Hiperbórea. Então, tá vendo ali em cima, bem no norte ali do planeta ali, tem, né, tá meio cinza, meio azul ali, onde fica o Polo Norte hoje, né? Ali se fala que são os antigos continentes da época hiperbórea, que, conforme eu falei aqui, tá vendo ali, ó, tem a primeira época polar, né, a fase polar, depois tem a fase hiperbórea e depois a lemúrica. Então, nesse mapa aqui, fala que esses continentes no topo da imagem ali, em cinza meio azul escuro e tal, era esses antigos continentes da época ainda hiperbórea. Então você pode ver ali que esses mapas, que essa parte em vermelho, então era onde era o continente os continentes da Lemúria, né? Então, como eu falei aqui também no começo, existiam várias ilhas, né? E não só uma ilha do continente da Atlântida e Lemúria. Então, assim, às vezes as pessoas falam que o continente da Lemúria e da Atlântida foi só uma ilha, uma pequena ilha num lugar ali, e que essa ilha, tanto da Atlântida quanto da Lemúria, ela existiu junto com esses continentes que a gente sabe que existe hoje. Só que, na verdade, a constituição da Terra é totalmente diferente. Como pode ver aqui, ó, onde hoje é a América Latina ali, né, onde você vê onde é o Brasil ali, era só oceano. E ali onde é também os Estados Unidos, ali, a América do Norte, também era só oceano. Então você pode ver ali também em cima um pouco da África ali, né, e na Europa, também era oceano. Então, e aí você vê onde era ali, só na Austrália ali, ó, você vê que na Austrália realmente ainda era terra lá. Você percebe na Austrália que era terra. Sobre o mapa, o continente da Lemúria na época de sua maior expansão quase circundava o globo. Então olha que interessante, a gente voltar aqui, você percebe que esse continente ele era dividido apenas por um oceano grande, vamos supor assim, que é esse oceano que é o Oceano Atlântico de hoje em dia, né, que fica em cima do Brasil ali, Estados Unidos. Você pode perceber que no Brasil ali e nos Estados Unidos ali na América do Sul e do Norte, você pode perceber que tem um extenso oceano, né? E que existe o lado direito aqui, né, onde é a África, era a terra, e indo da África ali até o Oceano Pacífico, existe um continente separado por um pequeno oceano ali, né, ali perto da América Latina ali, e que tinha uma outra ilha, um outro continente ali, mas enfim, ele quase circundava o globo, né, então ele pega toda essa parte sul do planeta praticamente. Você percebe que se a gente dividir o planeta em norte-sul, a maioria do continente da Lemúria ele era mais para o sul do planeta, né? não para o norte. Você percebe que o norte era mais oceano e o sul tinha mais terras, né? O que muitas histórias dizem sobre o continente da Lemúria, que ficava no Oceano Pacífico, é verdade. Então muitas histórias falam que no Oceano Pacífico é onde ficava a Lemúria. É verdade, você percebe ali perto da Austrália, ali, ó, na Nova Zelândia, onde o Japão também, ali perto da China, você percebe que era tudo terra, tudo continente, né? Tudo terra ali, e ultrapassando para o outro lado ali também, perto já da América do Sul, você percebe também que era praticamente tudo terra, né? Tudo continente. Então, essa história que o pessoal fala que a Lemúria ficava no Oceano Pacífico, faz sentido de acordo com esse mapa aqui, né? E nesse mapa aqui a gente pode ver também, ali onde é Madagascar, ali, onde hoje é Madagascar, né, a Índia ali, muitas histórias, é interessante a gente ver que muitas histórias que a ciência moderna, né, fala sobre, porque o nome Lemúrica, né, o lemurianos, vem daquele animal, né, que é o lemure, e porque tem uma teoria lá que eu não sei muito ao certo, né, mas eu acho que na Índia, Austrália
em Madagascar tem, acho que, as mesmas espécies, né? De alguma forma evoluiu plantas e animais também, só que aí existe uma dúvida do porquê que existiu coisas semelhantes em continentes tão distantes, né? Sendo que eles não eram ligados, né? Tipo assim, então existe essa história que na Índia, né, em Madagascar, tinha coisas de plantas iguais, a vegetação era igual, os animais de alguma forma evoluíram de uma forma diferente também. E uma das teorias é que existe alguma coisa ali, alguma ponte de terra, enfim, existe várias teorias sobre isso. Aí também que entra a teoria da Lemúria, né, do continente ali que ligava esses 3 lugares, né, que é a Índia, a Madagascar e a Austrália. Aí você percebe por aqui, por esse mapa, que realmente Madagascar, a Índia e a Austrália eles eram conectados, era uma terra só. Percebe ali onde tem um ponto mais em vermelho forte aqui, perto da África, ali Madagascar. Você percebe que também esse grande continente de terra era ligado também na Índia e ligado na Austrália. Então, por esse mapa aqui, dá para explicar esse lance que até a ciência moderna vem falando sobre as vegetações, os animais terem evoluído de formas parecidas, né? E essa era uma dúvida que eles tinham. Por que eles evoluíram de formas parecidas, sendo que eles estavam tão distantes, né? Tinha um oceano de distância. E esse mapa aqui, de alguma forma, explica isso, né? Então, as partes em vermelho forte marcam a localização das maiores cidades e civilizações da Lemúria. Por exemplo, na Ilha de Páscoa, perto da América do Sul, e em Madagascar, perto da África do Sul. Então, a primeira imagem aqui do topo, ali onde estão as estátuas, né, da Ilha de Páscoa, você percebe que, bem no ponto, você percebe que tem uma seta ali, um ponto pretinho, né? Que ali é onde onde ficavam as civilizações, né? E ali é onde fica a Ilha de Páscoa, né? Então, hoje, onde é a Ilha de Páscoa hoje, é nesse lugarzinho ali onde está o ponto preto. Então, é interessante. E também em Madagascar, você percebe que Madagascar também, igual eu falei anteriormente, era grudado junto com a Índia, ali junto com a Austrália. Também tinha uma quantidade muito grande de civilização. Então, esse mapa aqui, fala que nesse mapa você vê que tem todas as partes em vermelho são continentes, né? São terras. E as partes em vermelho forte, você percebe que tem um contraste ali, né? De vermelhos fortes. Onde tem vermelho forte, contornado vermelho forte ali, era onde existia uma população muito grande de lemurianos, né, de civilizações daquela época. Então você percebe ali que na América do Sul, ali, perto da América do Sul, onde hoje é a Ilha de Páscoa, você percebe que tem um ponto vermelho grande ali, né, no Oceano Pacífico ali. Ali tinha um grupo, uma civilização grande daquela época. Aí você percebe também perto da África, ali, onde hoje é o oceano, né, tinha também uma população concentrada. E ali perto de Madagascar, você percebe também que tinha um grupo, uma civilização grande ali, que existia também. E também perto da Austrália ali, Austrália e Nova Zelândia, entre a Austrália e Nova Zelândia também tinha um grupo grande de civilização daquela época. Então, esse mapa aqui ele mostra isso, ele mostra, além de mostrar os mapas, além de ele mostrar os continentes, né, os formatos do continente e as terras, esse ponto vermelho forte mostra onde existia uma população muito grande, uma civilização, né, onde existia uma civilização muito grande de pessoas existindo naquela época. Então, isso pode explicar, por exemplo, essas estátuas da Ilha de Páscoa, né, que talvez, provavelmente, se fala na ciência espiritual que quem criou essas estátuas foi os lemurianos daquela época, que existia nesse continente aí, conforme está a bolinha preta ali, né, na seta ali, existia, então provavelmente foi os lemurianos daquela época que construíram essas estátuas gigantes aí da Ilha de Páscoa. Então interessante também isso aí.